Olá, boa tarde. Então, o assunto de hoje é sobre linguagem verbal e linguagem não verbal, tá? Ou ainda linguagem mista, né? Que é aquela que mistura basicamente as duas, tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. Se eu for perguntar para vocês, né, o que seria linguagem? O que é a linguagem, né? A linguagem é a capacidade do homem, e somente o homem tem, é algo que é só o ser humano que tem, né? De se comunicar. A linguagem é a capacidade do homem humana de se comunicar, de interagir, né? De se relacionar com os outros, com as pessoas, com as outras pessoas, com os outros seres humanos, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque há uma comunicação, por exemplo, entre os animais, mas aí há estudos que dizem que os animais, eles não têm a linguagem, porque a linguagem é algo muito mais complexo, né? A linguagem pressupõe a língua, que é esse sistema de signos que nós temos, né? Esse sistema de signos, de símbolos, né? De combinações, né, que criam essas sentenças que fazem com que a gente interaja, que a gente se comunique com as outras pessoas. Os animais não têm isso, os animais eles se comunicam, mas de outra forma. Então, essa outra forma de comunicação não é considerada linguagem. A linguagem, né, que tem como até mesmo radical a língua, né? É uma característica nossa, do ser humano, tá? Bom, e aí, essa questão de ser linguagem verbal e linguagem não verbal, tá? Antes de tudo, eu queria fazer uma leitura desse livro aqui com vocês, tá? É uma leitura, uma análise, né, desse livrinho aqui. E é um livro, é uma literatura infantil, né? Não vou nem falar. Quer dizer, para mim, né, as literaturas infantis ou infanto-juvenis, elas são muito significativas, elas são muito importantes, assim. Às vezes a gente vai, eu trabalho isso com alunos de ensino médio, eu trabalho esses textos, uso muito da literatura infanto-juvenil, da literatura infantil para trabalhar com os meus alunos mais velhos, né, maiores, porque a literatura infantil ela é muito profunda se a gente for analisar, e ela traz muitos ensinamentos que servem para a nossa vida, que são necessários, né? São bons para se questionar, para pensar, enfim, para interpretar, tá? Então, esse livro aqui eu acho muito interessante, que é o Eu Te Disse. Eu Te Disse. Aí ele traz uma ilustração muito legal, né? A gente sabe que a maioria dos livros infantis, né, são repletos de imagem, né? E aí é uma reflexão que eu trago também para vocês pensarem, né? Até que ponto, né, a imagem ela é considerada um texto, né? Porque quando a gente é criança, quando a gente é muito pequeno, a comunicação, as leituras iniciais, elas começam pelas imagens, né? Pelas imagens dos livros, né? Quando a gente aponta, né, as imagens e relaciona com as palavras, com as coisas, né? Então, a imagem, ela é uma primeira forma de leitura. E hoje em dia, né, o jovem sobretudo, mas todos nós somos leitores de imagem o tempo todo. O tempo todo a gente está lendo imagens que são produzidas pelas conversas no WhatsApp, né? Aquelas figuras que a gente usa, os GIFs, né? Os emojis, né? Enfim. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês também nessa aula, né? A linguagem não verbal é aquela que é passada
A comunicação é passada sem verba, ou seja, sem palavra, tá? Verba é a palavra em latim, né? Sem palavra. Então, são aqueles textos imagéticos, aqueles textos de imagem, né? Ou aqueles textos que a gente chama de visuais, tá? Então, esse texto, basicamente, é formado tanto por verba, né? Por palavra, quanto por imagem. Então, é um texto que a gente chama de verbo visual, tá? É um gênero verbo visual. Então, a ilustração é de Taro Gomi, tá? Ele que fez esse desenhozinho, que parece um cachorro. Não sei, o que vocês acham que parece? Parece um cachorro. Para mim é um cachorrinho, né? Ou enfim, um canguru, o que seja, né? Vamos ver do que ele vai falar, sobre o que ele vai falar. Então, aí ele começa assim, ó, estão vendo? Aí o menininho tá... É um menino, né? Que dá pra gente perceber pela roupinha. É um menino andando e uma pessoa mais velha, né? A gente dá pra perceber que é uma pessoa mais velha aqui, né? Possivelmente o pai dessa criança aqui, tá? E aí tem um passarinho voando. Aí há uma fala aqui, dá pra gente perceber que é uma fala, porque tem um sinalzinho aqui que é o travessão, que costuma, é o que marca, né, a fala de alguém, é o discurso direto de um personagem. Então, ó, eles estão andando e aí o pai, percebam que o pai, ele passa por uma pedra. Aqui, ó, ele passa por uma pedrinha. Mas ele passa desviando da pedra, né? Levantando a perna para que ele não tropece na pedra. Então, ó, ele fala assim pro filho: você vai tropeçar, né? Assim que o pai da gente fala com a gente, o pai e a mãe da gente, você vai tropeçar. Tropecei! Olha aqui ele tropeçando. Tropecei, eu te disse. Então, mesmo assim, né? Aquele filho que a mãe ou o pai fala, mas fala, e o filho não obedece, acha que o pai tá falando besteira, que nada vai acontecer, né? Olha, eu te disse, é o título do livro, eu te disse. Aí o pai de novo passa por um buraco, aqui tem até uma minhoca aqui no buraco. Aí ele fala, você vai cair. Aí o menininho, né? Caí. Eu te disse. Aí de novo uma outra situação, tá vendo? Você vai bater, tem uma árvore aqui no caminho, né? O pai da gente sempre fala, bati. Eu te disse. Você vai escorregar. Acho que o pai, né? O garoto não aprende, meu Deus. Escorreguei. Eu te disse. E aí, tem esse momento aqui. Tem uma escada. E aí o menino vai subindo essa escada. Dá pra ver que ele tá subindo, né? E o pai aqui com um rosto assim meio semblante. Enfim, vamos lá. Diz pra mim, você vai cair. O filho mesmo fala, pai, você não vai falar que você sempre fala? Diz pra mim, você vai cair. Você vai pular. Olha que parte profunda, né? Que parte intensa, né? Se vocês tiveram dificuldade de interpretar essa situação, na minha análise, né? O que acontece aqui? Essa escada para quem, por isso que eu falo que é um livro de criança, mas é um livro que tem passa uma mensagem muito assim profunda, aliás, né? Essa escada, na verdade, e até o próprio caminhar dessa criança simboliza a própria vida dele, a vida que a gente tem. A gente caminha, a gente tropeça, a gente escorrega, a gente cai. Não é isso que acontece com a gente? Até a gente aprender. A gente vai errando, até a gente aprender.
E aí acontece isso aqui, a gente espera que o pai e a nossa mãe, né, chega um determinado ponto da vida, não sei, vocês talvez ainda não tenham passado por isso, mas vocês vão passar. Chega um determinado ponto da vida que a gente quer depender dos pais e não depende mais. Quer dizer, a gente já está crescido e a gente já está crescido para poder tomar as nossas próprias decisões, para poder fazer as coisas que a gente já sabe mais ou menos o que é o certo, o que é o errado, né? Então a gente, como se a gente caminhasse com as próprias pernas, né? E aí aqui essa escada, né, que simboliza também o crescimento, né, a ascensão, né, a escada, o progresso, vamos dizer assim, né, ele sobe e aí ele espera que o pai fale para ele, mas o pai já sabe que por ele ter aprendido lá atrás com o erro dele, ele não vai cometer esse erro mais. E aí ele fala assim, ó, você vai pular, você não vai cair, porque você já aprendeu. Você agora vai pular. Então o próprio pai, ele até incentiva o filho. Ele incentiva o filho, não, você não vai mais cair. Eu tô te falando o tempo todo que você vai cair para você aprender. Mas agora que você aprendeu, agora você não vai mais cair. Agora você vai pular. Como é que é importante esse incentivo, né, também dos pais com os filhos, né? E aí ele fala, pulei! Olha que legal essa cena, pulei! Quer dizer, ele acolhe o conselho do pai, né? Acolhe aquilo que o pai ensinou para ele, o incentivo que o pai deu e ele pulou, quer dizer, ele aprendeu com o erro dele. Olha que profunda essa história, né? Uma história que aparentemente a gente não dá nada por ela. Quando eu fui trabalhar isso com o 6º ano de uma outra escola, eu não fiz essa análise, eu só fiz a leitura e os alunos falaram assim, professora, eu não entendi nada. Que texto doido é esse? Que livro doido é esse que eu não entendi nada? E aí, eu mesma fui norteando a interpretação. Eu mesma fui dizendo como que eu lia esse texto. Estão percebendo que a gente pode extrair... Olha, o texto ele é bem pobre de verba. Ele quase não tem palavras, quase não tem frases. E talvez se não tivesse esse desenho aqui, a gente nem conseguiria entender. Tá vendo como é que é importante a imagem? Existe uma diferença entre a ilustração, né, comum, né, aquela que não precisa estar ali. Às vezes você tem livros que tem textos verbais, né? E você não precisa daquela ilustração ali, aquele desenho, mas o desenho tá ali. Outras não, essas imagens, né, que ajudam, que contribuem para a leitura do texto, para a interpretação global do texto, né? Então aqui ele fala, eu te disse, ó, pulei, eu te disse. Então olha o olhar, né, do pai, o cuidado do pai que o pai tem com a criança, né, e a alegria que os dois estão, né, tendo aqui nesse livrinho, que é muito legal, muito bacana. Então, dá pra gente perceber, né, por essa leitura aqui, né, sobre o que nós vamos tratar nessa aula, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Deixa eu passar para o quadro. Então, acompanhando aqui no quadro, tá? Então, a linguagem. O que seria a linguagem, né? A linguagem é a capacidade que só o ser humano tem, né? É a capacidade de comunicação do ser humano. E só o ser humano tem a capacidade de comunicação do ser humano. Só o ser humano que tem, né? Os animais, eles se comunicam, mas eles não têm a linguagem. A linguagem é muito mais complexa,
né? A linguagem, ela depende de muitos outros fatores que os animais não têm competência para ter, né? Eles não têm competência para isso, apenas os humanos. Bom, e aí nós falamos de linguagem, a comunicação, né? Linguagem verbal, verba, vem de verba, né? Verba, né? Do latim, que significa palavra. Então, é a comunicação por meio das palavras, né? Então, são textos, vocês falam assim, texto verbal, é um texto que tem palavras. Esse texto que eu li para vocês é um texto verbal? Sim, é um texto verbal, porque eu consigo fazer a leitura, ainda que seja pouquinha, né? Há palavras nesse livrinho. Então, é um texto verbal, sim, é uma linguagem verbal. Agora, a linguagem não verbal, né? A linguagem não verbal, se ela é não verbal, ela não tem verba, não tem palavra. Então, é uma linguagem que é passada pra gente por meio das imagens, das ilustrações, tá? Estão entendendo isso? Bom, e ainda existe aquela linguagem mista, que eu tenho os dois tipos de linguagem. Esse texto aqui que eu li para vocês é verbal, não verbal ou é misto? É misto, né? Eu tenho tanto a ilustração, que também me ajuda a interpretar esse texto, quanto a verba, as palavras que compõem também esse texto, tá? Beleza? Então, gente, até a próxima. Tchau, tchau.